Sabemos muito bem que, quando era na lei cerimonial, o cordeiro era preso exatamente no dia 10 do primeiro mês do ano e ficava em observação até o 14º dia. Se ele tinha mancha, quebradura, qualquer tipo de coisa que ele tivesse, não era aprovado, porque ele ia simbolizar o próprio Yahushua. Mas assim também os sacerdotes entravam no que era falado de Yom Kippur. Isso seria um tipo de purificação, por isso era chamado Dia da Expiação, dia em que os sacerdotes se colocavam exatamente para ser purificado, para no dia 14º eles sacrificar o cordeiro e fazer a expiação dos pecados do povo. Quando ali fala Dia da Expiação, deixa meio no ar assim, porque o nego fica pensando, oxe, era para fazer expiação de pecado, mas em seguida tinha o sacrifício. É porque aquela expiação ali era pelos sacerdotes. Eles tinham que estar puro, exatamente igual Adão e Ava um dia tiveram lá no Éden. Tá? Carne, mas não carne pecaminosa. E assim os sacerdotes tinham que estar, porque eles iam apresentar-se na presença de Yahweh, oferecendo sacrifício pelos pecadores. E se você quer saber, a descendência dos sacerdotes, ela não poderia ter sequer um mínimo de pecado. Tinha que estar pura, porque era para tirar uma jovem pura para o nascimento do Mehushihai. Isso está explicado no capítulo 21 de Levítico, tá? Lei para os sacerdotes. Não era fácil para ser um sacerdote na lei cerimonial, como hoje também não é. O sacerdote que se honra hoje, ele procura andar em pureza de vida com o Salvador. É claro que aqueles que mais se dão, mais recebem, está escrito. Então quem quiser ter sabedoria, quem quiser ter conhecimento para explicar melhor, é só se dar. É só guardar os mandamentos, como Yahushua disse, se tu me honra, guarda os meus mandamentos. Então, queridos, o que acontece é que naquele tempo, todo ser humano seria justificado pelo sacrifício dos animais, porque Yahushua ainda não tinha vindo. Mas ali naquele dia, estou falando no popular, está se cumprindo exatamente na plenitude do tempo o final da lei cerimonial. Veja bem, eu quero enterrar bem aqui também aquela questão do sacerdote Melquisedeque. Aquilo ali é barbada, viu? Não tinha sacerdote ainda. O sacerdote só foi formado lá no Monte Sinai. Então, Melquisedeque, assim como ele não tem descendência nenhuma, ele também não é verdadeiro na palavra. Ele é uma farsa. Não existia sacerdote, como assim também naquele tempo não tinha dízimas estipuladas. Tudo que está ali é mentira. Todo o sacerdócio começou lá no Monte Sinai. E quem coordenou foi Mehushua. Exatamente. Foi usado por Yahweh. Yahweh ensinou a ele como preparar o sacerdócio. E foi preparado, e o sacerdócio tinha que ser puro. A lei é dura para o sacerdote. O sacerdote teria que viver aqui no mundo do pecado como se ele estivesse lá no Éden, separado, sem condição nenhuma pecaminosa. Era assim que o sacerdote tinha que estar, para dali se tirar uma jovem pura para o nascimento do Mehushihai, meu amigo. O negócio é sério. Eu já vi muita gente dizendo, não, ele nasceu da tribo de Davi, mas como, meu amigo? Não tem como. Até porque Davi foi um dos homens mais desarrumados nessa questão de guardar os mandamentos. Muito apaixonado por Yahushua e por Yahweh, sim, mas todavia era um fraco. Assim como seus filhos também, a sua descendência. Não tem como você tirar uma jovem pura exatamente da descendência de um rei, que era a tribo de Yahudá. Então muita gente está equivocada. Da tribo de Davi. Davi não tinha tribo, rapaz. A tribo era de Yahudá, filho de Lia, né? Um dos 12, das 12 tribos. Olha, muita coisa a Bíblia, João Ferreira de Almeida, deixa a desejar, porque os homens meteram a mão e fizeram mudanças exatamente para nos enganar. Mas Yahushua descende da tribo dos levitas. Mas no Apocalipse está dizendo que ele é leão da tribo de Judá. Olha,
leão não é o símbolo do Salvador. O símbolo do Salvador é um cordeiro manso e humilde. Tá? Ali já está fora de cogitação. Não pode aumentar nem diminuir. Nem um i, nem um tio. Está lá em Manial, Mateus 5,17. Está em Renaud de Galute, capítulo 21, 18, se não me engano. O que aumentar ou diminuir uma das palavras da profecia desse livro será lhe tirado o direito da árvore da vida. Mas eles meteram a mão, sim, e mudaram. Ah, Jesus, filho de Davi, não faça isso não. Yahushua descende da tribo dos sacerdotes. Até que o Jesus eu até concordo que pode ser. Agora Yahushua não. O filho de Yahurai não, esse não. Esse é descendente da tribo dos levitas. Ah, mas os sacerdotes se corromperam. Isso é um problema que aconteceu com o tempo. Mas quando eles se corromperam, já tinha tirado uma virgem em si. E é necessário que as pessoas tenham esse conhecimento. Se disser, não, os sacerdotes no tempo de Yahushua estavam todos corrompidos, eu concordo plenamente. Eles já estavam praticando sexo com qualquer mulher, e uma prova dessas é Madalena, todos eles já conheciam o corpo dela. Que ela fosse da tribo dos levitas ou não fazia diferença, eles iam traçando tudo. Já não havia mais respeito no sacerdócio, já não havia mais pureza, já não havia mais sabedoria, nem sequer eles imaginavam qual era o procedimento. Tu já pensou se para o nascimento do percussor de Yahushua, o chamado Yahuhanan, tivesse que ter outra virgem? Era difícil demais. Por isso, a importância de Isabel, Isabel no popular, mulher de Zocarial, já adiantada em idade, não tinha mais relação nenhuma, nem com o marido, nem com ninguém, mas era da tribo dos levitas. E ela fez o oposto de Mauren. Mauren, virgem, concebida sem pecado algum, foi a mãe de Yahushua. E Isabel, a mãe de Yahuhanan. E Yahushua exaltou essa qualidade de Yahuhanan, dizendo, como Yahuhanan, nenhum nascido de mulher. Por quê? Porque ele nasceu exatamente da virgindade de uma mulher que já tinha passado por todos os parâmetros sexuais com o marido, já não tinha mais fluxo sanguíneo para isso. E agora nasce Yahushua de uma mulher que tinha virgindade, e nasce Yahuhanan, o profeta, de uma mulher que não tinha virgindade, mas já não tinha mais produção nenhuma sexual. E Yahushua diz, nascido de mulher, nenhum aqui se compara a Yahuhanan. Isso quer dizer, ele foi nascido do Ruja do Altíssimo também, certo? Agora, eu digo para você, todas essas leis a pessoa precisa ter a sabedoria, o conhecimento de como elas foram exatamente, de certa forma, mudadas. A aliança velha deixou de existir, e Yahushua diz, quando tu fizeres agora, faz em memória de mim. Isso foi falado aos discípulos. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27, se não me engano, está dizendo assim, faz em memória de mim. Por que em memória de mim? Porque a memória de Yahushua foi no dia 10, no primeiro mês do ano, no dia 10, ele toma o Pessah com seus discípulos. Mas na lei cerimonial era no 14º dia, dia 14, tá? No crepúsculo da tarde, na passagem do Shebo Volial para o primeiro dia da semana, o cordeiro era sacrificado e era comido durante a noite. O que sobrava pela manhã era queimado, porque já virava carniça, não era mais o símbolo do Mehushihai. Então, queridos, a história é essa. E Yahushua ensinando cuidadosamente aos seus discípulos, façam assim, pegue o pão, agora não precisa mais matar cordeiro, pega o pão, este é o meu corpo. Pegou o vinho, diz, bebais todos vós, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, quer dizer, não é mais a lei cerimonial. Essa é uma aliança nova que eu estou fazendo para 2000 anos. Até a minha volta, vocês vão ter que estar cumprindo isso aqui, mas cônscios de que tem que ser dentro das datas que estão sendo marcadas aqui. Não pode mudar. Já pensou? E ali é que nós temos que estudar os círculos de lua para entender que essas datas não podem ser mudadas. No dia 10 é o Pessah do primeiro mês do ano, mas
De que ano? Do calendário gregoriano? Não, nós temos que conhecer o círculo lunar